Olá, olá, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Escuta, você sabe como viver a vida com leveza? Hum? Hoje nós temos tanta agitação, tanta pressa, tantas dificuldades, tantos problemas. Aí eu pergunto, é possível viver a vida com leveza? E aí, o que você me diz? Pois bem, nós vamos ouvir um espírito falando sobre isso. Interessa a você? Então fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou para você que ainda não dormiu, boa madrugada, bom sábado. Sábado que é dedicado ao Senhor e aqui nós estamos. Nós estamos em um programa espiritual ou espiritualista que aborda diversos temas, que faz com que a sua mente saia da rotina para pensar em assuntos que normalmente você não pensaria, porque não faz parte dessa agitação que é a vida. Não faz parte. Por exemplo, em algum momento dessa correria do dia a dia, você já parou para pensar como fazer para ter uma vida mais leve, viver a vida na leveza? E qual o prejuízo que é estar neste peso, nessa agitação? E como fazer para sair dessa agitação? Pois bem, é o tema que nós vamos abordar hoje. Quem vai nos falar sobre isso é um espírito que se manifesta aqui na casa como lobo da montanha, um xamã. Um espírito que viveu ali na América do Norte e que vem à casa de Maria prestar os seus serviços de informar as pessoas, socorrer as pessoas, proteger as pessoas. Estará aqui conosco. Daqui a pouquinho nós vamos passar a palavra a esse irmão espiritual, lobo da montanha. Mas olha só, o Cristo é a nossa referência, não é mesmo? Hoje, sendo sábado do Senhor, nada melhor do que falar dos exemplos deixados pelo Cristo. Diante de todos os obstáculos que o Mestre Jesus enfrentou para poder propagar nos corações a paz, o amor, a solidariedade, ele não fez isso com um fardo. Não foi um fardo para ele, não foi um peso para ele. Ele fazia com leveza. Da mesma forma em que nós fazemos um trabalho espiritual, não vendo esse trabalho como sendo um fardo. Um líder religioso, um sacerdote, ele não pode ter a sua função como sendo um fardo. Nem você, nem ninguém, não só os líderes religiosos, mas todos nós não podemos ter como fardo o trabalho de exemplificar na nossa vida os exemplos de Jesus, aplicar em nossa vida os exemplos de Jesus. Não pode ser um fardo vir aqui ouvir um espírito. Pode ser, não pode ser um fardo você ir à sua igreja, você fazer uma prece, não pode ser um fardo. Você ir ao trabalho para ganhar o seu pão de cada dia, não pode ser um fardo. A vida não pode ser um fardo. A vida tem que ter a leveza que a vida se apresenta a nós. Sabe, se eu olho eu gosto de plantas, eu adoro plantas. Eu tenho muitas plantas em casa e um prazer meu, quando eu chego de um dia de trabalho, ver que um galhinho surgiu a mais, uma folhinha surgiu a mais. E quando a roseira começa a desbrotar, sabe? É muito lindo quando desbrota aquela pétala. Gente, eu fico encantado, eu fico olhando aquilo. E aquilo é tão lindo e com tanta leveza. Agora, por que eu tenho que chegar pesado? Por que eu tenho que fazer as minhas coisas pesadas se eu também faço parte da natureza? Por que eu não posso chegar no trabalho sorrindo em paz, leve? Por que eu não posso cobrar do meu filho a correção dele, mas de uma forma leve? Tem que ser gritando, tem que ser esperneando? Não, para quê? Para quê? Aí é uma opção de cada um trabalhar o seu equilíbrio. E aí? Como fazer esse equilíbrio? Primeira coisa é reconhecer, tá? A gente quer tanto melhorar, mas para melhorar eu preciso reconhecer o que eu estou faltando para poder corrigir.
Então, nós abordamos esse tema sobre a leveza para isso, para que a gente veja que nós estamos criando fardos, pesos, que tudo torna-se muito difícil, muito pesado. Não, primeira coisa eu preciso ver, e aí sim, eu saio de casa após uma prece tranquilo de que eu vou fazer aquilo que me fora confiado com toda a paz em meu coração, porque eu vou colocar sentimento. Então, para você ter uma vida com leveza, você tem que ter sentimento pela vida, você tem que ter amor pela vida, você tem que ter satisfação por aquilo que faz, você tem que ter prazer. Mas não esse prazer físico, mas um prazer mais íntimo, mais profundo, que é o prazer da alma de servir, sabe? Eu sempre digo isso e as pessoas falam, que prazer é esse da alma, Júlio? Que prazer? Ora, quando você faz alguma coisa que beneficia alguém, você não se sente bem com aquilo? Não é um prazer que vem de dentro? A pessoa não precisa nem agradecer. Mas quando você faz algo que aquilo é o que acontece aqui dentro da casa. Nós fazemos com leveza porque temos prazer no que fazemos e aquela satisfação de poder ver que teu trabalho ajudou alguém. Meu Deus, isso não tem coisa mais prazerosa. Bem, vamos fazer a nossa prece hoje, sábado do Senhor, e nós vamos passar a palavra a este irmão espiritual. E eu quero a sua opinião, tá? Não quero estar aqui só falando, não. Dê a sua opinião, escreve, é importante. E aí, você, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Me responde, por favor, escreve aqui. Você vive a sua vida com leveza ou com peso? Nem falar fardo, mas com peso. É bom você falar, porque se você falar, se você responder, você está sendo instigado a pensar sobre como você está agindo. Por isso que eu gosto de perguntar as coisas. Quem pergunta é que quem quer aprender e também ajudar, porque uma pergunta faz você pensar. Então você pensando, você se torna muito mais capacitado. Então, e aí? Você vive a vida com leveza ou com fardo? Vamos então fazer a nossa prece. Eu dedico essa prece a você. Essa prece é muito bonita, não é? Senhor José Silvério Horta, espírito autor desta prece que veio por intermédio de um médium, nada mais, nada menos, Francisco Cândido Xavier. E eu dedico a você. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus.
Bela mensagem, não é? Mais do que uma prece, é uma mensagem. É preciso nós ouvirmos cada palavra que são proferidas, cada palavra que é proferida, para quê? Para que assimilemos bem aquilo que nós estamos manifestando a Deus. Uma prece é uma comunicação de mente a mente suprema, a maior força existente no universo, Deus. E isso reflete em você, na forma que você pensa, na forma que você enxerga, na forma que você percebe, na forma que você age. Sem dúvida nenhuma. Quando você faz uma prece, você recebe de volta essa luz que vai remexendo para melhor o seu interno. Uma prece, eu bato neste martelo, eu bato nesta tecla. Bato nesse martelo é bom, né? Eu bato nessa tecla. O dia que a humanidade descobrir o poder da prece, essa humanidade muda. O dia que a pessoa entender que uma prece não é um ato religioso, mas um ato de sabedoria, ela será sábia para sempre fazer uma prece antes de começar uma tarefa, para que aquela tarefa seja feita muito melhor do que ela faria sem ter feito uma oração. E aí, eu pergunto a você, há essa percepção da sua parte pelo poder da prece? Ou ainda associa a prece ao seu campo religioso? Você ainda vive naquela associação, ainda faz essa associação? Não, eu sou um religioso, eu tenho que rezar. Ou você entende que a reza é a inteligência agindo, ou a inteligência não, é a sabedoria agindo sobre a inteligência. Mas vamos lá, nós vamos passar a palavra então a esse espírito amigo que vai nos abordar esse tema muito importante hoje, ser como viver a vida com mais leveza, ser leve na vida. E ele faz uma comparação muito bela, eu quero que você preste atenção. Irmãos em Cristo correrão muito rápido pelo furacão. Mas na hora de cair, a pedra cai, fazendo um grande estrago. O galho de árvore cai, fazendo um grande estrago. Mas a pena e a pluma cairá suave, mesmo depois de um furacão. Encare vossas vidas com leveza. Enfrente vossos furacões, mas busque a leveza do Cristo de Deus em vossas vidas. Pois foi assim que Jesus ensinou. Mesmo diante da cruz do Calvário, Ele lidou com tudo aquilo com leveza. A cruz era pesada, mas o sentimento de Jesus sempre foi carregar a cruz com leveza. E na derradeira hora, suas únicas palavras foram: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Isso é leveza, filho. Isso é leveza. Todos vão encarar o seu furacão, mais cedo ou mais tarde. Mas busque em Cristo de Deus a leveza, e tudo vai se tornar mais leve quando vós se ver diante dessas dificuldades. Que o vento que sopra na montanha do grande lobo sopre em vossas vidas
E este vento lhe trará paz, lhe trará amor, lhe trará luz. Obrigado, lobo da montanha. Obrigado, obrigado. Eu não sei se vocês perceberam a grandiosidade das palavras desse espírito, a beleza que é, pois ele compara, de fato, quando vem um furacão, esse furacão remexe tudo. A pedra, ela é remexida tanto quanto a pluma, certo? Mas a hora que o furacão passa, a pedra que está sendo remexida, ela vai cair com muita velocidade. Além de machucar onde ela bater, por ela ser pesada, ela pode se quebrar. Diferentemente da pluma, de uma pena, ela vai ser remexida da mesma forma que a pedra, só que ela vai cair suavemente, não machucando ninguém, nem a nada, nem a si mesma. É essa pluma, essa pedra que nós precisamos avaliar quem somos, pluma ou pedra. Na hora de um furacão, furacão não é só um vento não, tá? Furacão é a situação em que nós passamos. Nessa hora, você sendo uma pedra, o furacão vai passar, mas você vai estar quebrado, literalmente. Mas se você for uma pluma, você vai manter a serenidade e vai flutuar diante deste furacão de problema e ele vai passar. Mas não vai te quebrar, não vai mesmo. Aí ele vem com toda essa sabedoria e humildade, paciência e traz a lembrança do Cristo Jesus diante do Calvário. Se o Cristo fosse uma pessoa pesada, estaria, ai Senhor, por que me fez isso? Ai meu Deus, ai. Estaria reclamando ou até mesmo usando seus poderes para se vingar daqueles que, ou se livrar daquela situação. Mas não. Ele viveu a vida com leveza, sabendo que tudo aquilo que estava acontecendo ficaria marcado eternamente na história da humanidade e ajudaria a humanidade a refletir. Então, essa leveza o fez manter a serenidade e dizer: perdoa o Senhor, pois estes não sabem o que fazem. Isto é leveza. Então é este exemplo que devemos seguir para fazer com que a nossa vida torne-se muito mais suave, muito mais prazerosa, muito mais conquistadora, muito mais proveitosa. Você sabe que tem gente que não aproveita a vida? Sabia disso? Tem gente que vive a vida tão pesada e não aproveita. Você sabe que nos foi relatado, olha só, nos foi relatado que o aumento do Alzheimer vem acontecendo devido às pessoas se frustrarem muito em toda a sua vida. Elas vivem trancafiadas nas suas ideias, mas não têm liberdade de expressar e fica com aquilo sendo remoído. Chegando numa certa idade, ela mesma, a autoproteção, faz com que o cérebro queira esquecer tudo aquilo que passou. E aí entra nesse processo tão triste que é o Alzheimer. E aí, você acredita nisso? Pois é, a espiritualidade nos diz isso. Então, se formos observar as pessoas que tiveram, pode perceber que foram pessoas menos ativas na vida. Pessoas que apenas faziam o que dizia a sociedade que era para fazer. Seja essa sociedade pai e mãe, ou a comunidade, ou a religião, ou a própria igreja, ou a própria país onde morava, enfim. Ela se frustrou porque ela não viveu uma vida ativa. Então, é preciso que nós evitemos estes males na mente e procuremos realmente viver a vida com leveza, conversar com as pessoas com leveza, sabe? Aí você diz assim: Júlio, eu ainda não entendi onde eu estou pesada ou pesado. Reflita sobre. Você se irrita fácil? Se a pessoa te xinga, você se irrita? Se a pessoa não faz o que você disse que era bom fazer, você se irrita? Se a pessoa age contrário a você, você se irrita? Então, meu irmão, você não vive leve.
Se uma pessoa, uma vez eu vi uma mensagem de um certo filósofo, o Leandro Carnal, onde eu achei isso me marcou. Achei de muita sabedoria, dizendo que se uma pessoa xinga a mãe dele de profissional da prostituição, você sabe o que a pessoa diz, né? Filho de uma profissional da prostituição. Ele simplesmente pergunta à pessoa, meu irmão, pergunta não, afirma a pessoa, meu irmão, você está errado. Minha mãe foi uma dona de casa. Ela não viveu como uma profissional da prostituição. Eu a conheci, quer dizer, desde que eu nasci, eu a conheci. E antes, de acordo com os relatos da família, nunca viveu isso. Então, meu irmão, ou você está muito errado, ou minha mãe me escondeu muita coisa. Mas, tá bom. Obrigado pela informação. Pronto. Isso é viver com leveza. Mas se você se irrita, não, filha de uma... é você, é não sei quem. Pra quê? Pra que se irritar com o ignorante? Pra quê? Não é mesmo? Bem, obrigado mais uma vez ao Lobo da Montanha. Obrigado. Olha só, no Livro dos Espíritos, na questão 918, Allan Kardec pergunta, olha só, que interessante, por que sinais se pode reconhecer um homem, o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espiritual? Aí vem a resposta, certo? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Essa é a resposta. Então, aí a gente compreende a elevação do espírito, conhecimento. A gente sempre fala isso aqui, né? O espírito de luz é aquele que tem conhecimento. Então, corrobora com a resposta dada a Allan Kardec, contida no Livro dos Espíritos, na questão 918. Nós estamos trazendo aqui essas questões para que realmente entendamos com clareza o que é os espíritos, ou o que é a comunicação com os espíritos, o que é a vida espiritual. Certo? Bom, agora eu convido a você para conhecer um pouco da Bíblia Sagrada. Você conhece a Bíblia? Você conhece? Todo sábado e domingo, meu amigo de muitas décadas, se é que eu acredito que é até pobre falar décadas, de séculos, se não milênios, Paulo de Moraes, ele traz aí o conhecimento que ele tem dos estudos que ele faz da Bíblia Sagrada. E é importante conhecermos esse compêndio de livros que é a Bíblia. Vamos lá, Paulo de Moraes. Continuando aqui o nosso passeio pela Bíblia, né? É importante que nós conheçamos bem esse livro, que é, digamos assim, uma carta de Deus para nós, né? Com um roteiro que nós temos que seguir na vida. Agora vamos falar a respeito do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa composto, né? Sua composição começa com os 4 evangelhos, que na verdade é um evangelho só, porque evangelho quer dizer boa nova, nós vamos ver isso mais para frente, e é de Jesus, né? Nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. E depois as cartas paulinas. São 14 cartas atribuídas a Paulo. Vejam só. Romanos, a 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, a Tito, a Filémon e aos Hebreus. Depois temos 7 epístolas
chamadas universais. Tiago, 2 de Pedro e 3 de João Evangelista e uma de Judas Tadeu, né? E finaliza o Novo Testamento com um livro profético que é o Apocalipse de Jesus. E você sabe em que língua foi escrita a Bíblia? Meu amigo. Interessante a gente saber isso. Veja só. 3/4 do total da Bíblia foi escrito em hebraico. Praticamente o Antigo Testamento. Em grego, 1/4 da Bíblia. Para começar, você já pode ficar sabendo que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E em aramaico, algumas páginas. Você sabia disso? É ou não é interessante? Mas não paramos por aqui não, nós vamos continuar, vamos dar continuidade aí nesse nosso passeio, nesse nosso conhecimento por esse livro que é de extrema importância para a humanidade toda. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado por dividir conosco esse conhecimento. Isso é importante. Você sabe o que é importante? Nosso amigo Gilberto sempre diz, vá à origem das coisas. Os espíritos nos dizem o seguinte, quando você se aprofunda no estudo, você consegue, de fato, fazer as suas atividades, no caso, cumprir com a sua crença com mais estabilidade, porque você se aprofundou, você entende o significado da Bíblia. Você entende o porquê que fora criado a Bíblia, a junção de todas estes livros, não é? A linguagem, as interpretações, pois tudo tem a sua interpretação conforme o grau de compreensão do ser humano, você interpreta de um jeito. Se você contar uma história para uma criança, a mesma história que você conta para um adulto, a interpretação será diferente pela criança do adulto. Isso é comum, isso é óbvio, né, Júlio? Poxa, mas falando uma coisa tão óbvia. Pois é, assim também são os espíritos. A sua maturidade, ela pode ser muito maior do que a minha. Então, quando se ouve uma mensagem, eu ouço de um jeito com a minha maturidade e você com outro. Por isso que o debate saudável é importante. Porque aquilo que você conseguiu interpretar da mensagem é diferente do que eu consegui. E com o nosso diálogo, aí sim eu passo a minha visão e você a sua, somando-se conhecimentos, fazendo com que ambos possam realmente tirar mais daquela mensagem. É por isso que nós estamos aqui todos os dias, trazemos uma mensagem e eu ponho a minha visão para que some-se a sua, para que a sua visão seja somada de acordo com aquilo que eu enxerguei da mensagem. Não é, Paulo de Moraes? Não é isso mesmo, Paulo de Moraes? Essa é a ideia. Não é fazer a cabeça de ninguém, a gente deixa isso sempre claro aqui, que a ideia do Templo Maria Santíssima, a missão do Templo Maria Santíssima não é criar adébitos nem fazer a cabeça de ninguém. É trazer conhecimento que liberta. Olha só, coloca aí, Caio. A missão desta casa é reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar os seios familiares com a mensagem do Cristo de Deus na Terra. É isso que é a missão da casa. Sempre com humildade, disciplina, buscando sempre essa sabedoria. Obrigado a você que está sempre conosco. O programa chega ao fim. Hoje, sábado do Senhor, nós temos aí a Caravana de Luz em Curitiba, ali no Santuário de Saracali, temos também Caxias do Sul e São José, na Grande Florianópolis. Tendo você a oportunidade, se faça presente, não vai se arrepender. Não vai se arrepender mesmo, tá? Os endereços estão aí, o Caio está colocando hoje, sábado, tá bom? Obrigado.
Amanhã estaremos de volta e convido a você, todos os dias, não me canso de convidar a você, faça parte. Faça parte deste trabalho sacrossanto que é levar essa mensagem libertadora ao mundo, tá bom? Meu forte abraço, mas de coração, amo estar na tua presença, amo mesmo, amo estar dentro dessa casa, amo o que eu faço, mas amo de alma. Com toda a dificuldade que nós enfrentamos, aqui nós estamos com muito amor, tá bom? Então amanhã estaremos de volta, aqui estão esses 2 quadros, você clicando nele, você vai continuar acompanhando aqui a mensagem da casa, a mensagem ou as mensagens dos Espíritos, tá bom? Meu fortíssimo abraço a você. Salve Jesus, salve Nossa Mãe Maria Santíssima.